Olá a todas vocês! Vamos conversar hoje mais uma vez. Essa é a nossa live de aquecimento para a jornada Barriga Lisa, que vai acontecer aí nos dias 15, 17 e 19 de janeiro, que é um evento 100% online gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo, o mapa completo do começo ao fim, como você pode fechar sua diástase, recuperar sua barriga e, claro, recuperar a saúde do seu assoalho pélvico. Eu sou Rosana Vaz, fisioterapeuta e osteopata na saúde da mulher, há mais de 2 décadas aí, cuidando da saúde da mulher. E vamos lá para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a jornada emocional de lidar com a diástase. É um tema de extrema importância e eu quero que você entenda por que a gente está conversando sobre isso, se isso tem relação aí com a sua experiência, né? Com o que você vive no seu dia a dia, com a sua rotina. Bom, para começar, eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando aqui não é nenhum diagnóstico psiquiátrico, psicológico, né? Até mesmo porque não faz parte do meu escopo, da minha prática como fisioterapeuta e osteopata. Mas é claro que dentro da minha profissão, a gente lida diariamente com a saúde mental, tanto das alunas, né, que participam do programa Saúde Íntima da Mulher, quanto das minhas pacientes, quanto também de vocês aqui, minhas seguidoras amadas e queridas. Então, tudo que eu vou falar aqui tem um embasamento na minha prática de vida, tá? Na minha experiência pessoal e profissional, nos meus atendimentos, tanto presenciais quanto nos meus atendimentos online. Vamos lá. Como você lida com a sua jornada aí emocional em relação ao aspecto da sua barriga, em relação como o seu corpo ficou depois que você teve neném. Eu quero pontuar aqui alguns assuntos, alguns temas muito importantes que me fizeram vir aqui conversar sobre isso com você nessa live, tá? O primeiro deles é a carga mental de todas as mães. Acabei de fazer um atendimento online aqui e a mãe estava lá desesperada tentando achar tempo, né, para ela conseguir pelo menos conversar comigo e tirar as dúvidas que ela tinha nesse atendimento que eu prestei para ela. Então, a carga mental da mãe é muito. Eu sou mãe, eu sei, né? É muito intensa. Durante o dia, você não está preocupada apenas em deixar a criança, né, interagir de forma segura. Você está preocupada se o almoço está pronto, se a janta está pronta, se tem comida na geladeira, se você precisa fazer mercado, se tem, sei lá, se tem brinquedo suficiente para sua criança brincar. É só Jesus na nossa vida, Amanda. Pois é. Então, a carga mental das mães é um tema que deve ser falado, né? Por isso que semana que vem a gente vai ter uma psicóloga especialista em mães. Olha que coisa incrível, porque ela vai abordar esse tema com muito mais gabarito, com muito mais experiência clínica, né? A minha experiência é na prática como profissional e como mãe, claro, na minha vida pessoal. Então, a carga mental das mães diariamente, ela é muito intensa. E como que isso acomete aí o seu dia a dia? O seu nível de estresse acaba sendo também muito intenso. E se você não tem uma rede de apoio, que foi o meu caso, você sente essa carga, esse estresse diariamente. E como que essa mulher, como que essa mãe vai encontrar tempo para cuidar dela? Me responda isso daí. Quando eu resolvi fechar a minha diástase, porque eu já tinha observado que a minha autoestima não estava legal, eu já não queria me arrumar, eu não queria nem tirar o pijama, né? De tão emocionalmente abalada que eu estava, porque eu tinha acabado de sair de uma cesariana de emergência, meu corpo estava completamente desfigurado, né? Eu olhava para mim no espelho e falava, meu Deus, esse não é o meu corpo, né? Porque antes de engravidar eu tinha uma vida muito ativa, eu fazia atividade física, né? Eu fazia, para vocês terem ideia, eu fazia 3 horas de caminhada. E depois que eu tive a minha neném, eu vi o meu corpo completamente transfigurado, mudado. Não era eu ali, né? Eu me olhava no espelho e não me via. Junto a isso,
teve a carga mental do estresse diário, de lidar com um bebê pequeno, de ter que cuidar da casa, enfim. Então, se você tá passando por essa fase aí, eu quero lhe dizer que você precisa prestar atenção. Você, mãe, precisa dar o pontapé inicial, porque é só a gente que entende, que passa por isso, né? Então, procure uma rede de apoio para você poder conversar sobre isso e, claro, de mães que estejam passando pela mesma situação que você, né? Sem se comparar, porque cada uma tem a sua jornada. Mas muito cuidado também, porque tem mães que a vida é um pouco diferente, elas já têm uma rede de apoio, né? Ou então o bebê, ele não teve cólica, não, né? Não teve problemas com sono. Então aí não dá para se comparar, cada jornada é única. E voltando à minha pergunta, como que você vai achar tempo para o autocuidado, já que você tá aí com uma carga emocional grande, sem saber, tá? Essa live aqui é para te dizer que essa carga emocional, ela existe sim, e você precisa de ajuda. E se você tem uma diástase associada a tudo isso, né? Se você observa que o aspecto da sua barriga mudou, que ele não era o mesmo, que a sua barriga não voltou ao que era antes, vai influenciar ainda mais no seu autocuidado, porque só você pode dar o pontapé inicial nessa questão aí do autocuidado, tá? O companheiro ou a companheira ou quem te ajuda no dia a dia não vai chegar para você e falar: Rosana, levanta aí do sofá, vamos cuidar dessa diástase, vamos fechar essa diástase. Não, absolutamente ninguém vai te ajudar nesse sentido. É só você que pode dar o pontapé inicial. Opa, tem alguma coisa errada aqui, eu não era tão desanimada assim, eu não era tão triste assim, eu não era tão infeliz assim, porque acontece, tá, gente? A maternidade feliz é só aqui na internet, porque no dia a dia a gente sabe como é o estresse mental. Então, só você que pode olhar para você e falar: nossa, tem alguma coisa aqui que eu preciso melhorar. E aí você procura ajuda, você procura recuperar sua barriga, fechar sua diástase, você começa a fazer atividades físicas, né, que incluam aí no seu dia a dia da rotina corrida, uma caminhada, né, um exercício de respiração, um exercício de postura, que não leve mais do que 15 minutos, porque você não vai ter tempo, né? Se você é mãe de crianças pequenas, que é o meu caso, você não tem meia hora, você não tem uma, a não ser que sua rede de apoio seja gigante, você não tem uma hora para você ir na academia e gastar essa uma hora na academia. Então, você precisa de exercícios aí que te dê mais energia durante o dia. E às vezes de 10 a 15 minutos é o suficiente. Se você tem meia hora, legal, parabéns para você, muito bom, tá? Mas não é a realidade de muitas mães com bebês pequenos. Então, além dessa alta carga de estresse que você precisa identificar, não é ninguém que vai chegar para você e falar: nossa, Rosana, como você tá estressada, me dá o seu bebê aqui e vai para, né, vai fazer sua atividade física, vai ter o seu tempo de autocuidado. Você que precisa determinar isso na sua vida, tá? E quando eu recebo comentários, né, bem interessante, porque eu já tinha definido o tema da live de hoje, e desde o começo da semana eu estou recebendo muito comentário. Se você for lá nos meus posts, você vai conseguir ler esses comentários, dizendo: eu acho que, né, já tá tarde para mim, eu não consigo mais me cuidar. Minha filha tem 12 anos que eu tenho diástase e escapes de xixi, me acostumei com isso. Gente, não existe se acostumar com dor, não existe se acostumar com desconforto. Isso é masoquismo, isso é gostar de sofrer. E teve uma frase que eu ouvi muito na época que eu comecei a me cuidar, né? Que eu comecei a despertar para esse autocuidado. Você tem duas opções para você começar o seu autocuidado. Ou é na dor, né? Você tem dor na coluna, você tem dor na relação sexual, você tem dor no quadril, você tem dor para levantar e sentar, você tem dor no pescoço para amamentar. Ou é pelo amor, que você vai vai prevenir de aparecer todos esses sinais e sintomas. Poxa, se meu bebê, já tô liberada para fazer atividade física, o meu bebê tira um cochilo, nem que seja de 15 minutos, eu vou pegar esses 15 minutos e vou direcionar para o meu autocuidado.
eu senti muito essa necessidade, tá? Talvez porque eu já vinha de uma atividade física, né? Intensa, eu fazia bastante atividade física, fazia yoga, fazia 3 horas de caminhada, fazia pilates, fazia academia. Então, eu tive essa necessidade, logo no 3º mês que a Alice nasceu, de começar o meu autocuidado aos trancos e barrancos, porque a Alice foi uma neném com muita cólica, ela não dormia, ela foi dormir com 1 ano de idade, né? Então, durante o dia a rotina era muito quebrada, porque eu botava ela no berço, ela acordava. Ela acordava, eu ficava com ela, botava ela no berço, ela, entendeu? Então, eu tive que me adaptar. Mas o primeiro passo aqui, que eu quero que você entenda, é que você reconheça que a sua autoestima não tá legal, tá? Porque a sua barriga, ela não voltou ao aspecto que ela tinha antes. E associado a isso, você tem um escape de xixi, você tem uma perda de urina, né? Eu ouço muito de vocês, Rosana, mas eu tive uma perda de urina, assim, só um pouquinho. Vem e volta, só um pouquinho. Gente, não existe incontinência urinária só um pouquinho. Ela começa exatamente assim, com algumas gotinhas, e depois ela aumenta, porque o assoalho pélvico, ele vai perdendo realmente a contração muscular dele, e você precisa retreinar isso, tá? Isso impacta na sua autoestima, sim, porque você deixa de sair, você deixa de ir a alguns eventos, você deixa de brincar no pula-pula com seu filho ou com sua filha, não é verdade? Então, o Brasil, e isso eu percebi morando fora, a gente banaliza muito a saúde mental, absolutamente, né? A gente romantiza, por exemplo, a maternidade, a gente não pode falar mal, né? A gente não pode dizer que a gente não tá feliz sendo mãe, porque isso é um pecado. Isso não existe, tá? Isso é uma questão de saúde mental e você precisa sim de ajuda. E eu observei que à medida que eu fui fazendo 10, 15 minutos de exercício diariamente, eu já estava melhor, eu já acordava pensando no que eu ia fazer, né, de exercício, se eu ia fazer uma caminhada com a minha neném, se eu ia fazer uma atividade dentro de casa, né, se eu ia simplesmente colocar roupa para fazer uma atividade física, porque isso melhora, assim, a sua saúde mental. E depois da 2ª semana, eu já tinha incorporado esses 15 minutos de exercício na minha rotina, porque eu já estava vendo o resultado. Então, se você for lá nos meus destaques, você vai ver a minha barriga com diástase total. A minha barriga parecia uma barriga de grávida, parecia que eu nem tinha tido, o neném não tinha nem saído de tão grande que minha barriga estava. E à medida que eu fui fazendo os exercícios, as minhas dores foram melhorando, e aí, claro que eu já sabia, mas aí eu associei o exercício, a atividade física ao meu bem-estar, que é isso que eu quero que você desperte nessa live. A jornada emocional da diástase, meninas, você não precisa conviver com esse desconforto, com essa tristeza, com essa frustração a vida inteira. Muito pelo contrário, a solução existe, tá? Para resolver, não para melhorar. Não tô falando aqui para você melhorar a incontinência, não. Eu quero que você resolva a sua incontinência. Eu não tô falando aqui para você melhorar o aspecto da sua... Não, eu quero que você feche a sua diástase. A solução existe, mas você precisa dar o pontapé inicial. Ninguém vai chegar pegar na sua mão e falar, toma aqui, eu vou fazer o exercício por você. Não tem como, não é verdade? E um assunto também, o segundo ponto dessa live que eu quero falar, que é um assunto que quando alguma aluna comenta comigo, ou até mesmo um paciente, acende uma luz vermelha, assim, um holofote vermelho, é quando a mãe se sente com a vida anulada. Como é que é isso, Rosana? Eu não posso ter tempo para mim, porque o meu filho precisa de mim, ou a minha filha, né? Então, a questão da maternidade, ela é bem intensa, eu entendo tudo isso, mas você não pode se anular, você não pode deixar de ter o seu tempo de autocuidado por uma questão, né, de se sentir culpada, porque a mãe se sente muito culpada, né? Se ela trabalha fora, ela se sente culpada. Se ela tá em casa, ela se sente culpada. Se ela vai aproveitar 5 minutos do dia dela tomando um café sozinha, ela vai se sentir culpada. Então, você não pode se sentir culpada desse momento de autocuidado, porque uma vez que você se sente bem, poxa, eu lembro da sensação até hoje, de quando eu terminava a minha atividade, né, os meus exercícios lá de 15 minutos,
A Alice ia cochilar assim que eu botava ela no berço, porque eu sabia que o cochilo dela ia durar meia hora no máximo. Assim que ela ia cochilar, eu já começava com meus exercícios. E a sensação pós-exercício, 15 minutos, não tô falando aqui de 1 hora. A sensação de pós-exercício é maravilhosa. Então ela acordava da soneca dela, mesmo que fosse de meia hora, eu já era outra pessoa. O meu estímulo, né? A minha energia já era outra, tá? Eu nunca tive essa questão de me sentir anulada porque eu precisava dar atenção à minha filha. Muito pelo contrário, eu sempre entendi que para ela estar bem, eu precisava estar bem. Então, como é que eu me sentia bem? O primeiro ponto para mim era ter o meu momento. Eu preciso de um momento de silêncio. Inclusive, minha mãe tá aqui passando um tempo com a gente. Eu preciso desse momento de silêncio. Eu fui pra praia, todo mundo queria ir pra praia comigo. Eu falei, não, agora é o meu momento. Eu preciso de 15 minutos para caminhar na praia e pensar na vida. Então, eu nunca tive problema com essa questão de me sentir anulada, né? De ter que dar 24 horas do meu dia, não. Eu sempre senti a necessidade de me calar, de conversar comigo, de rezar, orar, o que você queira chamar, de meditar, enfim. Então, se você se sente com a vida anulada, eu não consigo ter 15 minutos do meu dia, repense nisso. Assista a nossa live da semana que vem com a psicóloga, que ela vai te dar insights fantásticos, porque tudo isso tem uma explicação química, tá? Dos hormônios no seu cérebro, dos neurotransmissores. Tudo que eu tô falando aqui tem uma explicação científica. Eu tô falando aqui da minha experiência prática como fisioterapeuta e na minha vida pessoal, mas tudo isso aqui, meninas, tem uma explicação, tem a questão da queda hormonal depois que você tem o filho, e esse hormônio ele te dá muita sensação de prazer, de alegria, né, de felicidade, porque vai preparar a mãe aí para os meses que estão vindo com o neném pequeno, e aí você tem uma queda desse hormônio, por isso que muitas mães entram na depressão pós-parto, porque não conseguem readaptar o corpo a essa queda de hormônio, essa queda hormonal. E tudo isso impacta na sua emoção de lidar com tudo que vem depois do parto, né? Na maternidade. E, inclusive, a mudança do seu corpo. Então, para fechar essa live, se você tiver alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários, mas para fechar essa live, toda vez que eu vejo alguém falando, o seu corpo vai ficar assim porque agora você é mãe. Não é verdade, tá? Vai lá na minha parte de destaques, olha o antes e o depois de todas aquelas mulheres que são mães, inclusive o meu antes e depois, com a barriga totalmente distendida, inchada, e o pós, né, o pós-exercícios, o pós-autocuidado com minha barriga lisa, tá? Então, não é normal, não é porque você é mãe que você precisa ter uma barriga inchada, uma barriga avental, uma barriga com aspecto de grávida, ter escapes de xixi. Isso não é normal. Eu tô te falando, como fisioterapeuta e como osteopata, você precisa cuidar da saúde do seu assoalho pélvico associado aí no fechamento da sua diástase, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Eu vi na caixinha que tinha algumas perguntas, eu vou responder as perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, é só colocar aqui, por favor. Olha só isso aqui, meninas, presta atenção. Preciso de ajuda mesmo. Sinto que sou desanimada com meu corpo. Nem sei por onde começar. Pois eu tô aqui te falando por onde você pode começar. Participe da Jornada Barriga Lisa, que é um evento que vai acontecer dia 15, 17, 19 de janeiro, totalmente online, totalmente gratuito, que você vai aprender o passo a passo, do começo ao fim, como você pode melhorar o aspecto, resolver o aspecto da sua barriga, fechando a sua diástase e o mais importante, melhorando a sua autoestima. Vocês não têm noção de como a sua autoestima está abalada, né? Vocês só têm essa noção depois que vocês recuperam a sua barriga, recuperam a saúde do seu assoalho pélvico. As alunas do programa assim falam comigo, Rosana, eu não tinha noção de como a minha autoestima estava impactada e eu consegui ver isso
depois que eu recuperei a minha barriga, depois que eu recuperei o meu assoalho pélvico. Hoje em dia eu saio sem pensar em ter que encontrar um banheiro perto de mim, ou ter que, né, ser uma saída rápida para eu não precisar fazer xixi na rua, ou então eu deixo de beber líquido horas antes de sair. Isso acabou. E elas sempre falam essa frase: Rosana, isso acabou. Eu acho isso fantástico. Ju, com quanto tempo pós-cesárea posso fazer os exercícios? Meu parto tem 1 mês. Eu também tive uma cesariana de emergência, inclusive, e o médico, ele vai te liberar, tá? Se você mora fora do Brasil, é a sua midwife, mas se você mora no Brasil, é o seu obstetra. Geralmente, 1 mês já é o tempo, sim, de você começar a fazer os exercícios específicos, tá? Se você tiver com muita vontade de voltar para academia, procure orientação antes, que é o que eu sempre falo aqui. O seu corpo estava adaptado a um bebê, né? Você e um bebê extra, 9 meses. O seu diafragma estava adaptado a esse barrigão, o seu assoalho pélvico, a sua coluna, os músculos da barriga. Você precisa readaptar todo esse corpo para uma nova realidade. Não tem mais um bebê ali dentro, tá? Então, a sua diástase que está bem aberta, você precisa fechar. Então, vai e procura um profissional especializado em pós-parto, tá? Para você fechar a sua diástase e recuperar a saúde do seu assoalho pélvico. Ah, Rô, mas eu não sinto nada. Tá, você não sente nada agora, porque você tem 1 mês aí, né, de cesariana. Inclusive, você precisa tratar a sua cicatriz, tá? A cicatriz cesariana, meninas, o que a gente vê do lado de fora é só a cicatriz, mas por dentro, né, ela tá fazendo várias ramificações. E essas ramificações geralmente vão para o seu assoalho pélvico e para a sua coluna lombar, tá bom? Então, você, além de você fechar a sua diástase, recuperar a sua barriga e a saúde do seu assoalho pélvico, que tem tudo isso dentro do programa Sim, você precisa também tratar a sua cicatriz cesariana. Isso você já pode começar já. Como osteopata, eu já te garanto que a sua cicatriz você já pode começar a tratar, tá bom? Você precisa de orientação específica. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui também é um problema de autoestima, tá? Nem meu marido sabe da minha diástase e pior dos meus escapes. É uma luta. Não precisa ser uma luta, lindeza. Ou você vai pelo amor, que eu tô te dando aqui o amor, ó, tá na palma da minha mão o amor, eu tô te dando, ó. Venha participar da jornada que você vai se surpreender com a qualidade do conteúdo, tudo muito seguro, sem nenhuma contraindicação, principalmente para mulheres com diástase e alteração do assoalho pélvico, né? No seu caso, os escapes de xixi. Ou você vai pela dor, que acha que tudo é uma luta, tudo é muito difícil, ai, é tudo difícil. Você precisa procurar ajuda especializada, tá bom? Não é uma luta, eu te garanto. É uma jornada deliciosa e de autoconhecimento. O que eu recebo das alunas, assim, poxa, Rô, eu não sabia que eu não sabia respirar, agora eu sei respirar. Agora eu consigo respirar sem usar os meus ombros, eu me sinto mais tranquila. Ó, gente, é lindo a transformação, tá? Se eu ficar falando aqui das minhas alunas, eu vou passar a live toda falando delas. Olha só, outra questão aqui de autoestima, que você pode achar que não é autoestima baixa. Não, Rô, não é autoestima baixa, é porque eu tenho vergonha. Isso é uma questão de baixa autoestima, sim. Vergonha de colocar um biquíni nesse verão. Me ajuda como melhorar essa barriga. Vamos cuidar um pouquinho mais, né, do nosso corpo, tratar o nosso corpo com amor. A gente não precisa se referir à nossa barriga com adjetivos pejorativos, tá bom? Porque ela é sua, independente dela estar com aspecto diferente ou não, a barriga é sua e você precisa tratar ela com muito amor e carinho, porque é uma jornada mesmo de conhecimento, tá? Eu te ajudo sim, venha participar da jornada Barriga Lisa. Você está super convidada e precisa se inscrever para ganhar para receber todas as informações e ganhar os bônus, e-book e tal, tá bom? Acontece muito, né? Vocês não usam biquíni ou um vestido mais colado.
Se tiver dúvida, meninas, pode colocar aí, tá? Ah, muito obrigada, lindeza. Gosto muito das suas lives, esse conteúdo é muito bom e de graça. Com muito amor e carinho, compartilho aqui com vocês diariamente informações e orientações. Por quê? Porque eu já passei por isso e não encontrei nenhum profissional de saúde que pudesse me ajudar. E olha que eu sou fisioterapeuta, tá? Na época que eu tive a minha diástase total, que tem 2 anos isso, eu trabalho com saúde da mulher há mais de 2 décadas aí, mas sempre trabalhando com a questão antes da mulher engravidar, né? Com a menopausa, com dores na coluna, no quadril. E aí, quando a diástase apareceu na minha vida e eu não consegui encontrar nenhum profissional de saúde para me ajudar, porque todos me falavam que era normal, porque eu era mãe, eu não me convenci. Gente, a fisioterapia, ela vai ter que me dar uma resposta. Não é possível que trabalhando com isso há mais de 2 décadas, trabalhando com a saúde da mulher, a fisioterapia não vai me apresentar uma solução plausível. Eu quero a minha barriga lisa de volta. Eu não queria uma barriga chapada, eu queria uma barriga lisa, eu queria a minha barriga de volta. E foi aí que eu comecei a estudar conteúdos, muitos artigos científicos, e aqui fora eles têm muita pesquisa sobre diástase, o que você pode, quais os exercícios mais específicos para diástase, o que você deve evitar. E foi aí que eu desenvolvi todos os exercícios do programa Saúde Íntima da Mulher que eu apliquei na minha vida, tá disponível para você, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Se vocês não têm dúvidas, a gente vai terminar por aqui. E se alguma coisa que eu falei aqui tocou o seu coração, você ouviu de forma diferente, fique atenta, porque a questão da jornada emocional, ela é muito importante para nós que somos mães de crianças, né, de bebês, de crianças, de jovens, de adolescentes, independente de quanto tempo atrás foi o seu parto, você pode estar nessa jornada emocional aí até hoje, né? Da carga mental diária de ser mãe, né? De estar preocupada se o bebê tá doente ou se a criança tá doente, tem que ligar para o médico, tem que ligar para o dentista, enfim. E também de você se anular para você, porque você acha, né, que se anulando você vai ter mais tempo de qualidade com seu filho. Repense nisso tudo que a gente está conversando aqui hoje, tá? E se você tiver alguma dúvida, precisar de uma orientação mais específica, eu vou ter muito carinho em te apresentar a psicóloga que vem conversar com a gente semana que vem, especificamente sobre essa questão do autocuidado. Como que a gente vai fazer isso sem se sentir culpada, né, de estar tirando esse tempinho pra gente. Muito obrigada, agradeço demais o tempo de vocês e amanhã tem live de novo, tá? Nesse mesmo horário, 20 horas de Brasília, a gente vai conversar, o tema eu vou postar lá nos meus stories. Um beijo, lindezas, muito obrigada. Obrigada, que bom que você gostou, né? Antes de terminar, deixa eu só falar da Rô, que a gente fez um teste da diástase prático antes de começar a live e ela identificou a localização da diástase dela, né? Não é isso que eu vou falar. E a ginecologista dela orientou ela a procurar uma fisioterapeuta para tratar o assoalho pélvico. Olha só. Mas, para a gente tratar o nosso assoalho pélvico, a gente precisa fechar a diástase ao mesmo tempo. Se você não fizer essas duas condições, fechar a diástase e tratar o assoalho pélvico ao mesmo tempo, recuperar a saúde do assoalho pélvico, você vai ficar num ciclo vicioso, tá? E esse ciclo vicioso melhora o escape de urina, a diástase continua aberta, piora o escape de urina e passa um tempo sem escapes e aí volta tudo de novo. Então, muito cuidado com essas orientações, você precisa recuperar a sua barriga e a saúde do seu assoalho pélvico ao mesmo tempo, tá? Os exercícios devem englobar todas essas estruturas ao mesmo tempo. Beijo, muito obrigada e a gente se vê amanhã.